Salve, salve, terceirão! E aí, como é que você está? Tá tudo bem por aí? Legal? E os estudos? Tudo em dia? Bom, espero que sim, né? Espero que esteja tudo em ordem, tá? E a gente vai continuar aqui, tá, galera? A gente vai continuar, então, na botânica, tá? No reino Plantae, lá nos metáfitas, tá? Hoje a gente só vai falar das gimnospermas, tá? Então, não tem surpresa lá na frente, né? Na última aula, nós conversamos sobre briófitas e pteridófitas, tá? Hoje vai ser só as gimnospermas, beleza? Bom, só que tem um detalhe importante aqui que você precisa se ligar, tá? O nosso material, o nosso livro, livro 1 ainda, né? Ficamos um tempo ali fazendo aquele resgate de informações, então deu uma pequena atrasadinha, mas a gente vai colocar em dia, tá? Aí a gente tem aqui nas gimnospermas o módulo 2, na página 126. Bom, nessa página a gente vai conversar sobre uma parte das gímino, tá? E aí no módulo 3, na página 138, onde começa, tá? A gente conversa sobre um outro fato, tá? Porque o nosso material ele fez uma divisão, né? Ele deixou a classificação na frente, né? E depois ele falou da reprodução de todos os grupos depois, tá? Então eu estou fazendo o quê? Eu estou fazendo a união. Então a gente está estudando briófitas do começo ao fim, né? Das pteridófitas do começo ao fim, e eu vou fazer isso também com as gimnospermas, tá? Então nesse caso, olha o que a gente vai fazer, ó. Nessa primeira parte, tá? A gente vai falar das gimnospermas e vamos falar da característica e classificação, características gerais e classificação, beleza? Isso então está no módulo 2, páginas 126 até a 128, tá? Então ali vocês vão encontrar textos, né, informações, figuras que tratam desse tópico. Bom, e depois a gente vai falar da parte reprodutiva. Vamos nessa então? Característica. Beleza então. E para a gente conseguir assim resgatar alguns fatos, tá? Tem aquela árvore filogenética, né? Aquela relação filogenética que você já conhece muito bem, tá? Porque já foi apresentado em algumas outras aulas, mas não poderia ser diferente porque é importante fazer uma abordagem geral. Ó, então nós temos aqui o ancestral comum que partem das algas, gametófito protegido, embrião. Então são todas embriófitas, sem problema, certo? Bom, subindo um pouquinho a caracterização evolutiva, a gente vai para as briófitas. Já estudamos, sabemos tudo sobre briófita propriamente, tá? Aí aparecem os vasos condutores de seiva. Então, nós vamos começar a chamá-las de traqueófitas, tá? Mas quem que já é traqueófita nessa história? As pteridófitas, né? A samambaia, a venca, a licopódio, selaginela, tudo aqui já é traqueófita, tá? Agora, nós temos uma caracterização evolutiva importantíssima, tá? Que é a presença de sementes, tá? E aí, então, nós subimos aqui, temos esse nó, esse clado, e aí a gente consegue enxergar as gimnospermas, que são, então, as primeiras plantas a serem espermatófitas, ou seja, aquelas que produzem sementes, beleza? Só que fique ligado nesse ponto. As gímino não tem flor e não tem fruto, tá? Não tem flor e não tem fruto. Por isso, então, elas são chamadas assim de gimnospermas. Vamos conhecer melhor? Bom, caracterização geral. Grupo de plantas vasculares apresentam sementes nuas, não protegidas por fruto, tá? É isso que o nome, então, quer nos dizer. Sementes nuas, ó, gímeno quer dizer nua, espermatos, esperma quer dizer semente, tá? Então elas têm semente, só que elas não são protegidas. Mas quem que protege semente propriamente? É o fruto, tá? Então não tem esse fruto para proteger a semente. Essa é a grande ideia, tá? Não apresentam ovário, tá? Por isso são desprovidas de fruto. Você vai perceber, né, que o ovário é o que determina a formação do fruto. Como não tem ovário, não vai ter fruto nessa história, tá? Só que mesmo não tendo flor e fruto, elas são chamadas de fanerógamas. Lembra dessa historinha que eu contei para vocês já? Tá? Faneros quer dizer mostrar, visível, tá? E aí vem uma estrutura que é chamada de estróbilo, né? Que é essa coisa aqui, que a gente pode chamar popularmente de pinha, tá? Então tem a pinha feminina, tem a pinha masculina, né? O estróbilo masculino, estróbilo feminino.
E esse estróbilo é a estrutura que mostra o gameta, que deixa o gameta visível, tá? Então, mesmo não tendo flor, as gimnospermas também são fanerógamas. Legal? Por quê? Porque elas têm uma estrutura chamada de estróbilo. Estróbilo não é flor, tá bom? Mas é uma estrutura que mostra o gameta. Beleza? Característica interessante, tá? Traqueófitas, isso não é segredo, tem vasos condutores, por isso que elas podem crescer de forma gigantesca, tá? Como acontece aqui com as sequoias, ó, que a gente vai conversar, tá? Elas são cormófitas, tá? Tem corpo diferenciado em raiz, caule e folha. Bom, isso não é nenhum segredo, né? Só você ver um pinheiro, né? Que você consegue ver tudo isso, tá? Bom, esses estróbilos e sementes são coisas que a gente vai conversando aqui, ó. A semente é popular, tá? A semente, inclusive, está no nosso dia a dia, né? Se a gente for ao mercado, nessa época agora, em maio, né? A gente vai encontrar bastante dessas sementes do pinhão, que veio do estróbilo feminino, né? Com os seus pinhões. Então, a gente vai conhecer como que isso acontece, né? Como é essa caracterização. Legal? Bom, para a gente entender melhor sobre gimnosperma, a gente tem que partir agora... Opa, falhou aqui. Uma outra característica, tá? Todas elas vão apresentar as folhas conhecidas como aciculadas, folhas aciculiformes, que é uma folha em forma de agulha, tá? São folhas pontiagudas. Isso faz com que elas sejam muito bem adaptadas a ambientes frios, tá? Então, essas plantinhas, elas ficam muito concentradas em regiões mais frias, regiões que nevam, inclusive, tá? Regiões frias. Essa estrutura de folha permite com que elas suportem essas baixas temperaturas. Ó, veja a folha fininha, em forma de agulha, né? Elas acabam não tendo uma grande área foliar. Legal? Muito bem. Bom, vamos para a parte de classificação. Características gerais é isso. Classificação. A gente tem, então, o filo, né? O reino, plantae, e a gente tem os filos, tá? Das gimnospermas. Gimnosperma é um nome genérico, tá? O nome de um grupo. Aí nós temos o filo Cicadófita, que tem as cicas, o filo Ginkófita, que tem o ginkgo biloba, tem o filo Coniferófita, tem o pinheiro, sequoia e ciprestes, e tem o filo Guinetófita, que tem a vestígia, tá? E a éfedra, tá bom? Então, assim, esses grupos aqui, esses filos propriamente, tá? Eles vão ser citados de acordo com o representante, tá? Cica, cicadófita, ginkgo, ginkófita, coniferófita. Aí você tem que ter uma atenção. Coniferófitas são as plantas que apresentam o estróbilo em forma de cone. Coniferófita em forma de cone, tá? Então, por isso que vem essa denominação, as coniferófitas. Cuidado que não é a forma da árvore, tá? Porque se nós pegarmos aqui, ó, um pinheiro do Paraná, né, uma araucária, a gente vai perceber, ele é um pinheiro, mas ele não é, nesse caso aqui, em forma de cone, né? Quem é em forma de cone é o estróbilo, tá? Então, aqui, ó, tem um pinheiro, uma sequoia, e aqui tem um ciprestes. É um pinheirinho também, tá? Muito bem, esses dois já são mais desconhecidos, tá? O Eutychia, né? E essa éfedra aqui são mais desconhecidos, mas elas também vão entrar na nossa conversa. Vamos conhecer um pouquinho melhor? As cicas, cicadófitas, plantas comuns, tá? Plantas que estão principalmente em jardins, elas são muito ornamentais, né? Olha só. As cicas, né? São essas plantinhas aqui, ó, tá? Que a gente tem muitas vezes em jardins, tá? Cicadófita. As ginkófitas são plantas, árvores grandes, tá? Que tem uma folhinha e muitas vezes essa folhinha é usada para efeitos medicinais, o ginkgo biloba, tá? Bom, tem as coníferas, como a gente citou, né? Ó, tem a araucária angustifolia, né? O pinheiro do Paraná, tem os ciprestes, né? E tem os pinhos, né? Os pinheiros clássicos, tá? O ginkófita, tá? Tem essa daqui que é nativa do deserto da Namíbia, então a gente acaba não conversando muito sobre ela, porque ela não está muito no nosso dia a dia, tá? Então ela fica mais restrita a ambientes desérticos. Que doido, né, isso, né? E a éfedra, que nesse caso aqui
alguns usam também até para efeitos medicinais, tá? Bom, saindo da ideia reprodutiva, ideia de classificação e caracterização, a gente vai para a ideia reprodutiva agora, tá? E aí que eu gostaria que você tivesse muito cuidado no material. Por quê, professor? Porque é o seguinte, essa parte reprodutiva, assim como aconteceu com briófita e pteridófita, ela vai lá para o módulo 3. E lá no módulo 3, a página 138 até a 141 vai falar do processo reprodutivo das gimnospermas, tá bom? Assim como aconteceu com briófita e pteridófita. Você lembra que eu alertei você para esse fato, né? Olha aqui, ó, gente, cuidado que a parte reprodutiva está desvinculada da caracterização e classificação. Tá? Então é isso que a gente tem que tomar um certo cuidado. Fechou? Beleza, então. Vamos lá. Bom, a parte reprodutiva, a gente começa com uma característica, que é a ideia delas serem heterosporadas. Você vai lembrar que nas briófitas e pteridófitas, os esporos são do mesmo tamanho, por isso que a gente a classifica como isosporada, tá? Na pteridófita tem uma exceçãozinha, tá? Lá nas pteridófitas, mas isso é muito raro assim de ser cobrado, mas existe essa exceção. Então, as primeiras plantas que são completamente heterosporadas são as gimnospermas. Professor, mas o que é heterosporada? Heterosporada é que vai ter esporos diferentes, em especial na relação tamanho, tá? Então, esses esporos eles vão ter nomes específicos agora. Megásporos ou ginósporos, tá? São os esporos femininos, tá bom? E que ao germinarem originam o gametófito feminino, que vai ser chamada de megagametófito. Já o masculino, ele é chamado de micrósporos. Micrósporos ou andrósporos, esporos masculinos. Ao germinarem, origina gametófito masculino, que são chamados de microgametófito. Bom, então eu quero deixar aqui um primeiro alerta, uma atenção especial. Daqui para frente, tanto na gêmeo quanto na anjo, tudo que é feminino vai receber o prefixo mega. E o masculino vai receber o prefixo micro, tá? Essa vai ser uma diferenciação. Então, se você encontrar lá assim, por exemplo, ó, megastróbilo. Mega é feminino. Então, esse é o estróbilo feminino, tá? E nesse estróbilo feminino, haverá o desenvolvimento das estruturas reprodutivas. Então, o estróbilo é um fator reprodutivo, tá? Que vai acontecer assim, ó. Então, o estróbilo vai ter o megasporângio. Aí você vai começar a lembrar de um ciclo que a gente vai voltar a falar. Megasporófito, lembra? O esporófito feminino, né? Megasporófito vai ter o megasporângio, que é a parte feminina. Dentro desse megasporófito, né? Ou filo, né? Aqui está o megasporângio, vai ter os megásporos, ou seja, a formação dos esporos por meiose aqui dentro dessa estrutura chamada de megasporângio, tá? E ao formar esse megasporângio, a gente tem um megasporócito que vai gerar o megásporo, tá? Que vai ser, no caso, o esporo feminino, tá bem? Bom, a partir do momento que ocorre o desenvolvimento do megásporo, tá? O esporo, ele germina. E a germinação desse esporo feminino vai gerar o megagametófito, o gametófito, tá? E esse gametófito vai ter uma parte nutritiva, vai ter aqui a estrutura do arquegônio, que é o gametângio, e esse arquegônio vai gerar a oosfera, que é o gameta feminino, tá? Que é algo que você conhece tranquilamente, tá? A gente está falando daquela parte do ciclo reprodutivo, só que agora é só da parte feminina, tá? Ó, então vem lá do esporófito, vai ter o esporângio, depois do esporângio vai ter a meiose, formando o esporo, nesse caso o megásporo. O megásporo germina formando o gametófito feminino, megagametófito, que vai desenvolver, a partir de mitose, o arquegônio, que é o gametângio, e vai desenvolver, então, o oosfera, que é o gameta feminino.
tá? Gameta feminino de briófita, pteridófita e gímeno. É o oosfera, beleza? Então, esse aqui é o que a gente resgatou lá atrás. Só que a gente vai falar de novo. Calma. Parte feminina, mega. Parte masculina, micro. Então, aqui está, ó, microestróbilo, tá? O estróbilo é um pouco diferente, ele é um pouco mais afilado, tá? Naqueles que são das coníferas, tá? Dos ginkgo e das cicas é um pouquinho diferente essa estrutura de estróbilo, mas quem que a gente se concentra mais? Nas coníferófitas, naquele que tem um cone. Vamos lá então. Se o esporo, no caso, é masculino, como é que ele vai se chamar? Micrósporo. Então a gente tem aqui, ó, o esporófito ou esporófilo, tá? Vai ter o esporângio, só que é tudo masculino. Então é microesporângio, que vai por meiose formar os micrósporos. Eu estou falando do ciclo reprodutivo. E esses micrósporos vão germinar. E a germinação do micrósporo gera o gametófito. Mega masculino, não. Como é que é o masculino mesmo? É micro, professor, microesporângio. Né? No caso, micrósporo, agora tem o microgametófito. Quem é o gametófito masculino nessa história? É esse, é o pólen, é o grão de pólen. E o que tem nesse grão de pólen propriamente? Bom, nós vamos encontrar nesse grão de pólen as células protaliais, que vai desenvolvendo, então, desenvolver a parte mais nutritiva, tá? Aí tem a célula generativa haploide e tem a célula do tubo polínico. E aí tem as expansões aladas que funcionam como asinhas, né? Asas para ele conseguir, então, chegar à parte feminina. Bom, então assim, professor, na parte feminina tem o ciclo reprodutivo. Esporófito, meiose, esporo, gametófito, gametas. Então a gente precisa agora entrar numa outra ideia, na ideia da fecundação, tá? Na ideia da fecundação. Quem que vai se encontrar nessa história? O gametófito, tá? Então aqui a gente tem a fecundação, que a gente vai encontrar a oosfera, e vamos ter também a fecundação para encontrarmos o grão de pólen, né? A célula generativa. Então eu preciso da célula do grão de pólen, a generativa, e a célula oosfera. Eu preciso encontrar então esses dois gametas, tá? Para que então haja fecundação. Porém, aí que vem o meu grande detalhe. Aqui o esporófito tem o masculino e tem o feminino. Lembrou? Daí tem a meiose, daí tem o esporo. Como é que é o esporo feminino? Megásporo, beleza? Como é que é o esporo masculino? Micrósporo, beleza? Germina, aí vai formar o gametófito. O megagametófito, que vai ser o arquegônio, que vai conter a oosfera. Legal? E aí tem o esporófito masculino, o esporo masculino, o micrósporo, que vai germinar formando o grão de pólen, que é o gametófito masculino. E dentro desse grão de pólen vai ter o gameta, que é a célula germinativa, a célula espermática. E aí, então, agora a gente precisa encontrar esses dois, tá? Vamos fazer isso? Vamos lá, então. Aqui, ó. Então, tem o estróbilo masculino, estróbilo feminino. Vou pegar aqui no estróbilo feminino primeiro. A gente vai ter a meiose formando o megásporo. Esse megásporo, ele vai desenvolver até chegar aqui o arquegônio com a oosfera. Beleza? Então tá aqui. Essa é a parte feminina. Tá? Todos aqueles nomes que a gente conversou. Megaestróbilo, megaesporângio, né? Megásporo. O megásporo gera o megagametófito, que é o arquegônio com a oosfera. Perfeito. Legal. Aqui na masculina, ele teve uma pequena... Ele pulou um pouquinho aqui a história, tá? Então, tem o estróbilo masculino, aí por meiose vai formar os micrósporos. Beleza. Esses micrósporos vão germinar formando o grão de pólen, tá? Então, aqui ele já falou da meiose formando o grão de pólen. Na verdade, a meiose forma o micrósporo para depois ele germinar e formar o grão de pólen. E esse grão de pólen é o gametófito masculino.
que contém a célula generativa, a célula espermática, tá? E aí, essa célula espermática vai fazer, então, com que ocorra a fecundação. Bom, mas para ocorrer fecundação, nós temos que levar o grão de pólen até a parte feminina, tá? Se for, por exemplo, num pinheiro, o pinheiro é monóico, o pinus é monóico. Logo, ele tem tanto estróbilo masculino quanto estróbilo feminino. Então, significa que vai haver uma autofecundação na própria planta, beleza? Já nas araucárias, elas são dioicas. Então, existe araucária masculina e existe araucária feminina. Legal? Bom, de qualquer maneira, o grão de pólen tem que ir da masculina até chegar na feminina, tá? E aí que está o segredo, né? Voando. Isso significa, então, que nós estamos independentes da água para a fecundação. Porque o grão de pólen agora ele tem uma ação pelo vento. Não preciso mais da água. Então, agora nós temos uma independência da água para a fecundação. Isso depende agora do vento, né? Por isso que isso aqui é chamado de polinização por anemofilia. Polinização pelo vento, anemofilia. Essa é a grande conquista agora, né? É mais fácil agora eu disseminar. E a quantidade de esporos, né, de grão de pólen é monstruosa, muito grande, tá? Bom, finalizando o raciocínio. O grão de pólen chegou onde ele deveria chegar. E aí, professor? Aí ele vai formar um tubo polínico. E ao formar o tubo polínico, nós temos agora uma fecundação especial. Essa fecundação especial, ela se chama sifonogamia. Eu vou escrever, tá? Então, aqui, pela formação do tubo polínico, nós temos uma fecundação por sifonogamia. Eu fiz questão porque essa daqui, né, eu poderia até colocar um slide mostrando esse fato, mas isso aqui tem que dar uma atençãozinha especial. Esse fato de sifonogamia significa sifão. Sifão quer dizer um tubo por onde passa o gameta. Então, sifão gameia, gameta, né? Quem que vai passar aqui? No tubo, no sifão, tubo polínico, vai passar a célula generativa, que a gente pode chamar de célula espermática, tá? Célula espermática, que vai encontrar aqui dentro a oosfera. E ao fazer o encontro, fecunda. E essa fecundação é simples, né? É uma única fecundação, tá? Que aí, então, vai gerar quem? O zigoto, e o zigoto vai gerar o embrião, tá? E a estrutura feminina, tá? Essa estrutura feminina que está aqui no estróbilo, ela vai desenvolver uma semente, tá? Então, essa estrutura do arquegônio aqui, essa estrutura do gametófito como um todo, ela vai desenvolver e vai formar uma semente conhecida como pinhão. Pinhão das araucárias comestível. É o pinhão que a gente come. O pinhão ou a semente dos pinos, que não é chamado de pinhão propriamente, né? Mas o pinus vai ter uma semente que a gente não consegue comer, porque não tem aquela parte nutritiva, não tem um endosperma, tá? Vamos conhecer então um pouco melhor? Bom, esse é o fator ciclo reprodutivo das gimnospermas, com algumas particularidadezinhas, tá? Pinheiro monóico, araucária dioica. Aí tem o efeito, né, da fecundação cruzada. Bom, aqui temos um estróbilo, olha só, estróbilo masculino. Opa, deu uma travadinha aqui para mim. Tá, mas já aí. Aqui está o estróbilo masculino, aqui está o estróbilo feminino, tá? E aí, então, no pinus estão os dois na mesma planta. Se for numa araucária, estão em plantas diferentes, beleza? Bom, assim, ó, eu preciso levar grão de pólen do masculino até o feminino, tá? Para que ocorra a formação da semente. Essa daqui, olha só, é uma sementinha sem a reserva nutritiva. Então, a semente de pinus. Se for uma semente de araucária, ela vai ser assim, ó, um pinhão,
tá? E o que tem nesse pinhão, professor? Bom, aqui a semente de pinhão ela vai ter uma parte nutritiva, conhecida como endosperma. Detalhe, não está dando para ver muito bem aqui, mas se você forçar um pouquinho vai dar, ó. Endosperma haploide, ele é N, porque ele não teve um efeito de fecundação, mas ele desenvolveu numa massa nutritiva. Massa nutritiva é que a gente come, né? Eu particularmente gosto de pinhão, né? Semana passada eu cheguei, né? Eu comprei pinhão no mercado e acabei comendo alguns pinhões. Eu adoro pinhão, tá? E aqui no caso tem o embrião, que é essa parte interna. Vamos ver um pouquinho melhor. Então vamos lá, ó. Endosperma é a parte nutritiva e o embrião é uma cordinha que tem dentro do endosperma. Então, se porventura durante esses dias agora você comer um pinhão, na hora que você cortar, você vai perceber que dentro dele tem uma espécie de cordinha. Aquilo é o embrião do endosperma, tá bom? Que está junto com o endosperma. Lembrando que o endosperma ele é haploide e o embrião ele é diploide. Por que o embrião é diploide? Porque ele veio sob efeito de fecundação. Aqui, sem fecundação. Porque na gimnosperma a fecundação é simples, tá? Bom, terminando, só para efeito de curiosidade, olha o tamanho dos estróbilos quando eles estão assim, totalmente fecundados, né? Olha só, estróbilos com seus pinhões. Olha a caixa, né? Aquela caixa de supermercado. Olha o tamanho do estróbilo, tá? Então, tem as florestas de araucária que quando cai esse estróbilo, ele faz um estrondo geral, né? E aí tem o efeito da curiosidade, né? Quem que dissemina esse pinhão na natureza? A gralha azul. A gralha azul é grande responsável por pegar esses pinhões aqui e levá-los para longe da mamãe. Com um último detalhe de curiosidade. A gralha, ela enterra o pinhão. Só que de cada 10 que ela enterra, ela esquece 7. Então, das 10, ela só aproveita 3. 70% do que ela enterra, ela esquece onde enterrou. Logo, o pinhão consegue germinar e uma araucária vai se desenvolver. Tá legal? Muito bem, gente. É isso. Gimnosperma. Espero que você tenha entendido tudo. Um abraço. Tchau, tchau.